de ficar vendo e só ver as pessoas me criticando, só ver as pessoas falando mal de mim. Eu só queria rebater elas. Você tem sim que jogar o Sub-20, Henrique. Acho que ele tem que voltar a disputar o Brasileirão Sub-20 pelo Palmeiras. E aí, galera, beleza? Bora dar uma olhada aí na entrevista do Endrick. Primeira entrevista do Endrick na seleção brasileira principal, né? Ele que só tem 17 anos, jogador do Palmeiras aí, vendido pro Real Madrid. Ele falou, né, sobre como vai ser o jogo na terça-feira contra a Argentina. Ele também falou, né, das polêmicas que tinha com o nome dele no começo do ano, se não me engano, na reta final do Paulistão. Eu fiz vídeo ainda, lembro muito bem que a Ana Thaís, o Craque Neto, o Casagrande, se não me engano também, falaram, né, sobre ele, criticavam, falavam que ele tinha que voltar pra base. E no mesmo ano ele já tá na seleção principal, né? Então vamos ver o que ele falou aí sobre essas polêmicas envolvendo, como que ele rebatia essas polêmicas, né, que ele sofria essas críticas. E então, se você curtir, deixa o like, bora pro vídeo, rapaziada. Você não acha que ele vai jogar também? Eu acho que não, gente. Talvez seja a opção nos minutos finais. Acho que ele tem que voltar a disputar o Brasileirão Sub-20 pelo Palmeiras, Sub-18. Tem sim, gente. Ele tem que passar por alguns processos que o profissional não vai entregar pra ele. Você acha ele que não ele vai evoluir? Não, eu acho. Ele tem que evoluir. Ele tem que evoluir tomada de decisão, concentração, coisas que o profissional não dá tempo de evoluir. No dia a dia, ele vai não treinar, tem. ele vai ter oportunidade. Que dia a dia? Se joga time. numa quarta, viaja, descansa quinta, treina sexta, viaja sábado. Ele não tem tempo pra amadurecer e pra desenvolver tecnicamente no time profissional. Meu irmão, eu joguei bola 17 anos. Vou chorar porque foi substituído e não fez nenhum gol. Queria chamar a Ana Thaís, que por sinal, Ana Thaís, você é uma das grandes comentaristas, que por sinal você saiu do Twitter, não deveria sair. Porque o Endrick mandou um recadinho. Quero ver se eu posso... Você tem sim que jogar o Sub-20, Endrick. Menino, destaque do Palmeiras, quarto jogador mais jovem a defender o Brasil. O que está passando na tua cabeça? Tem Brasil e Argentina pela frente. O que está passando agora na cabeça do Endrick? Obrigada. Creio que estou muito feliz. E é só desfrutar desse momento, porque é um momento muito importante para minha vida, um momento muito importante para minha família, para todos que estão ao meu lado. E eu creio que eu só tenho que desfrutar do momento, viver dia a dia, e vamos ver, né? Um sonho que eu tenho desde criança, que é jogar no Maracanã com a camisa da seleção brasileira, ainda mais contra a Argentina, e espero poder contribuir, poder ajudar a nossa seleção, e diante da nossa torcida também, né, que vai ser maravilhoso, e o apoio deles vai ser excepcional e vai ser muito importante para a busca da nossa vitória, né? Projeta essa tua evolução dentro da seleção, já que certamente vai ser uma caminhada bem longa, esperamos nós, com títulos, com vitórias. Como é que o Endrick, de 17 anos, pensa isso, já que tu mostraste tanta maturidade até agora em todas as tuas manifestações? Cara, como eu sempre falo e como eu sempre falei, vou desfrutar do meu momento, vou desfrutar de tudo que for preciso e ser feliz, né? E pra mim não importa estar jogando, número de camisa, não importa isso pra mim. O que importa é se meu time vai estar bem, se meu time vai estar ganhando. Eu vou fazer o que for preciso pro time. Se for preciso eu jogar pra tentar conquistar a vitória, pra ajudar o time, eu vou fazer isso. Se for preciso pra ficar no banco ou entrar depois, eu vou fazer isso. E é como o Abel fala, e isso vai ficar marcado no meu coração. Não é o que eu quero, e fazer o que o time precisa. Endrick, é um ano certamente de muitas experiências novas para você. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse ano, de fato, que você consegue chegar à seleção brasileira, porque é um ano que começa com uma minutagem muito alta no Campeonato Paulista pelo Palmeiras. Só que de maio até setembro, você passa a ter uma minutagem baixa. Você passa a atuar em média 128 minutos por mês. Não dá nem 3 tempos de futebol. E aí, a partir de outubro, você embala. São 430 minutos de futebol em campo. E a gente sabe a importância da minutagem para o jogador. Queria que você comentasse como foi esse ano para você, que começou com uma titularidade muito grande, muitos minutos. Durante muitos meses, você quase não conseguiu entrar em campo. E depois você consegue um mês com tantos minutos e a convocação para a seleção brasileira. Para mim foi um começo de ano muito difícil. Tinha 16 anos, era um garoto que gostava de ver as coisas, gostava de ver o povo falando de mim. Tinha uma expectativa muito alta, uma pressão muito alta em cima de mim por causa da venda, por causa de eu ter sido vendido muito novo para o Real Madrid. Eu gostava de ver, gostava de ficar vendo e só ver as pessoas me criticando, só ver as pessoas
as pessoas falando mal de mim, eu só queria rebater elas, fazer um bom jogo para provar que eu não era aquilo. E isso me deixou mal, e depois que eu fiz meus 17 anos, eu creio que eu mudei minha cabeça. Eu ia jogar para mim ser feliz, para minha família estar feliz comigo, para eu estar bem dentro de campo e não jogar com ódio no coração como eu estava jogando, querendo mostrar o contrário. E foi isso, cara. Simplesmente estou feliz, estou bem comigo mesmo, não ligo mais para críticas, não ligo para nada. E quem me criticar, eu vou ficar bem tranquilo e só vou fazer meu jogo dentro de campo e estar feliz, que o que mais importa para mim é minha felicidade, a felicidade da minha família e de quem está do meu lado torcendo para mim, que eu sei quem são as verdadeiras pessoas que realmente estão torcendo para mim. Ano passado, tu enfrentou a Argentina no torneio de Montaigno, na França, marcou um gol e foi campeão em cima da Argentina. Como é que é essa experiência de enfrentar a Argentina e qual a diferença que tu imagina que seja do profissional para a base? Eu vim aqui na Granja já, né, algumas vezes, treinei aqui, senti o ambiente do que era o Brasil, do que os jogadores profissionais sentiam, e quando eu cheguei aqui no início do torneio era uma expectativa minha chegar à final, que era um torneio que o Brasil não ganhava fazia muito tempo, e já tinha um gostinho sabendo que ia ser contra a Argentina. Então quando eu fiquei sabendo daquilo, eu só queria ajudar a minha equipe, e graças a Deus eu pude fazer um gol. Sofri o pênalti também, que arrecadou com um gol do Luiz Guilherme, que está na seleção olímpica, e desejo boa sorte para ele também lá. E creio que foi um gostinho muito bom vencer a Argentina e ser campeão em cima deles, e espero também que a nossa seleção, né, que é a rapaziada 2006 que está na Copa do Mundo, possa fazer também um excelente campeonato e ser campeão lá. Hoje, dia 19 de novembro, Pelé, que marcava o seu 1000º gol no Maracanã, né? E você está concedendo a sua primeira entrevista. Pelé chegou muito jovem, como você também, à seleção brasileira. Não vou te comparar ao Pelé, pode ficar tranquilo. Obrigado. Eu queria te... primeiro, como disse o Zé Alberto aqui, te desejar muitas e muitas entrevistas na seleção brasileira, graças a Deus. E você é um garoto muito equilibrado, muito maduro. Você acompanhou alguma coisa assim, já teve curiosidade de ver alguma coisa do Pelé? E Messi, o que representa Messi para você? Você vai estar com ele na terça-feira no Maracanã. Queria que você falasse um pouquinho desses dois ídolos do futebol. Para mim o Pelé é o rei, não tem outro, não tem ninguém que vai chegar aos pés dele, não tem ninguém que vai chegar perto dele, não tem ninguém para ser comparado igual ele. Então eu só agradeço a Deus também por ele ter existido, né? E eu poder ver filmes dele, ver alguns filmes dele, que graças a Deus a tecnologia de hoje em dia nos propõe essa perspectiva de poder ver filmes, né? E eu vi bastante filmes dele, achei muito, muito legal. E em questão ao Messi, é um cara que é fenomenal, como todos sabem. Um cara que é muito bom, melhor do mundo novamente esse ano. E como eu falo de novo, eu só quero desfrutar do momento de poder jogar contra ele, ou poder estar no mesmo estádio que ele, poder olhar para ele de perto, cara, que eu só via no videogame. E eu e o Guilherme também, né, que o Guilherme é fãzaço dele. Para mim o Messi é um grande jogador, mas eu sou mais fã do Cristiano Ronaldo, e eu e ele sempre brincava que eu e ele jogava videogame, e ele gostava muito do Messi, ele falava que o Messi era melhor que o Cristiano Ronaldo, e agora eu tô vendo o Messi de perto, e creio que vai ser uma experiência maravilhosa. Aqui, Hendrick, boa tarde, tudo bem? Patrícia Lopes, Bem Esportes. Eu já te entrevistei, eu sei que você é mais sorridente. Hoje eu estou achando você um pouco mais sério. É a tensão do dia, assim, que você está sentindo, essa responsabilidade que estão colocando muito em você, de ter que, né, ser o protagonista da seleção 1-2, enfrentar o Messi, enfrentar a seleção campeã do mundo. E se você também tiver oportunidade, você vai trocar a camisa com o Messi. Que nada, tô bem tranquilo, como eu falei, eu tô de boa. Claro que não tem como escapar, né, das coisas que acontecem, que o pessoal fala que o protagonista tem que ser eu, o protagonista tem que ser o time. Tem que ser os jogadores que estão jogando. Não importa eu fazer um gol e o time tomar 1000 gols. O protagonismo é o time todo.
todos estão aqui para jogar, ninguém vai ganhar o jogo sozinho, a gente ganha o jogo em equipe, então ninguém é melhor que o outro, e isso eu deixo sempre claro, e estar trabalhando com as pessoas maravilhosas aqui é uma coisa muito boa para mim, e creio que o protagonismo aqui é o time todo, não tem quem é maior que o outro, não tem quem é melhor que o outro. Para mim quem tem que estar bem é o time, e eu creio que o protagonismo vai ser da equipe toda. Cara, na real que eu não estava nem pensando nisso, só estava pensando no jogo e na vitória, mas vamos ver o que acontecer no jogo, eu vou fazer alguma coisa. A resposta anterior, você mencionou que estava jogando com ódio no coração quando você estava uns períodos atrás, uns meses atrás. Como é que isso se desenvolveu um pouco melhor? Como é que você efetivamente se livrou desse ódio? Você mencionou quando fez 17 anos, né? Mas imagino que não seja, acordei, fiz 17 anos, mudei minha cabeça. Como é que foi essa construção e desconstrução do que você estava sentindo para essa nova mentalidade? Ainda mais considerando que jogadores brasileiros da tua idade sempre falam que jogam por alegria, querem cantar e tal, mas você tinha esse sentimento que era absolutamente genuíno pelo que você estava sentindo. Cara, eu tinha 16 anos e eu pensava tudo na mídia, pensava nisso, eu via as pessoas falando e eu jogava com raiva, eu jogava querendo mostrar para as pessoas que eu não era aquilo, que eu era outra pessoa, e isso para mim naquele tempo me destruiu um pouco. E um cara que me ajudou bastante foi o Murilo. O Murilo sempre esteve do meu lado e me ajudou bastante em toda a minha trajetória pelo Palmeiras. E depois que eu completei meus 17, eu falei que eu ia só ser feliz. E é isso que eu tô sendo. Tô muito bem, tô feliz, tô alegre. Só quero ver o bem da minha família, só quero ver a alegria no rosto deles, do meu irmão e de todas as pessoas que estão do meu lado. Ô, Hendrick, primeiro, eu sinto muito orgulho de ter participado dessa entrevista. Desde 1970 eu acompanho a seleção. Eu vi o Pelé nascer em termos de futebol aos 16, depois aos 17, e vejo você agora como um novo exemplo de ídolo do futebol brasileiro e mundial. A pergunta que me traz do meu coração a você é porque eu vi o Pelé vencer, vi o Ronaldo Gordo vencer, vi o Ronaldinho vencer e outros talentos do futebol brasileiro. O Hendrick de hoje, esse garoto talento do Palmeiras, do futebol, já de malas prontas para Madrid, né, viajando e enfrentando a Europa, perguntaria a você tem um preparo, está se preparando suficientemente para evitar os falsos assédios, as mulheres bonitas, os falsos amigos e a imprensa que normalmente prejudica todo mundo? Há um preparo para isso ou não? Só acho que... cara, Eu fico muito feliz também por tudo que acontece na minha vida. Como eu sou um garoto que gosto sempre de estar feliz, gosto sempre de, querendo ou não, puxar um pouco da responsabilidade na base. Quando eu jogava com os garotos da minha idade, eu gostava de chamar o time, gostava de não comandar, mas ajudar os meus companheiros, porque eu tenho um espírito de liderança e eu gosto sempre de liderar assim a minha equipe. Eu sou um garoto que gosto disso, sabe chamar também os companheiros para perto, ficar feliz. E, cara, falando sobre Madrid, como eu falo também, eu acredito muito em Deus e para mim o futuro só Deus pertence. E, para ser sincero, eu não tô ligando para Madrid porque eu não sei o dia de amanhã, tudo pode acontecer. Então eu vivo um dia de cada vez e eu tô no Palmeiras e na seleção, então só tô pensando nisso. E como eu falei, vou repetir, ao futuro só Deus pertence. Eu vivo um dia de cada vez e eu não sei o que vai acontecer no dia de amanhã. Então eu fico com meus pezinhos no chão e vou viver um dia de cada vez. Você disse que não estava esperando a convocação nesse exato momento, ela aconteceu com o Fernando Diniz, mas eu imagino que você sabia que em algum momento a convocação para a seleção principal ela ia acontecer de forma natural. Como tem sido esse seu relacionamento com o Diniz? Ontem, antes do treino, a gente pôde ver ali nas imagens, você ficou um bom tempo ali no banco de reservas com ele estava falando alguma coisa com você, logo depois você entra no gramado. Como tem sido essa relação? Se você puder falar também o que ele te disse ali no banco de reservas, qual era a resenha, mas como tem sido isso? Como você falou, não estava esperando, mas Deus faz coisas impossíveis no meu caminho. Eu sou um menino muito precoce, como todos falam, e isso aconteceu rapidamente na minha vida. Óbvio que meu sonho é jogar pela seleção, mas
Eu achava que ia acontecer um pouco mais pra frente, mas aconteceu agora e eu só agradeço a Deus. E o Diniz é um excelente treinador, um cara que eu tô tendo a felicidade de trabalhar. Tava com um pouco de receio de treinar, de fazer as coisas, e ele me chamou ali e falou pra mim ser feliz mesmo, pra mim driblar e ir pra frente. Se eu perder a bola, eu correr pra trás, e aquilo meio que descarregou um peso nas minhas costas, porque eu achava que eu tinha que chegar um pouquinho tranquilo, um pouco mais leve, sem querer fazer muitas coisas. E depois que ele falou aquilo pra mim, eu fiquei mais leve, mais tranquilo. E o Diniz é um excelente treinador, como eu falei, e espero que ele possa dar muito orgulho para a nossa seleção. E tá, rapaziada, comenta aí o que você achou, né, das falas do Endrick aí, sobre como que ele rebatia as críticas, né, do Neto, da Ana Thaís, do Casagrande. Falavam que ele tinha que voltar para a base do Palmeiras, né, porque ele era muito novo e não tinha ainda experiência para jogar aí no profissional do Palmeiras, né, e agora ele tá na seleção brasileira principal. Comenta aí o que você achou, rapaziada, dessa fala dele, que ele jogava com ódio para provar contra os comentaristas, né, nas críticas que ele recebia da mídia, e agora ele tá na seleção brasileira principal, né. Comenta aí que você acha que ele vai jogar titular contra a Argentina, se ele pode marcar um gol, né, aí falou que vai trocar de camisa com o Messi. Comenta aí o que você achou da entrevista do Endrick, deixa lá, inscreve no canal, tamo junto, valeu e até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada.